Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou a Gabriela, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos aqui para mais um vídeo, o segundo passo de como ter uma vida cristã de acordo com a Bíblia. Então fique até o final desse vídeo e seja edificado pela palavra do Senhor. Beijo! Agora vamos para a palavra de Deus. Você pega a sua Bíblia agora para poder começar, tá bom? E você abre lá em Romanos, capítulo 12, versículo 6, que diz o seguinte: Mas temos dons diferentes, conforme a graça concedida a cada um de nós. Quem tem o dom da profecia deve exercê-lo de acordo com a fé. Então agora vamos ver o que é o dom da profecia. Já temos agora uma compreensão bem melhor sobre os dons da profecia. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, que diz o seguinte: Procurem o amor, entretanto aspire aos dons do Espírito, principalmente a profecia, pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele em espírito diz coisas incompreensíveis. Ainda mesmo, no capítulo anterior, diz o seguinte: Ainda que eu falasse línguas as dos homens e dos anjos, se eu não tivesse o amor, seria como um sino ruidoso, ou como um símbolo estridente. No caso, esse fica no capítulo 13, versículo 1 de 1 Coríntios. No caso, o Senhor fala que, pois aqueles que falam em língua não falam aos homens, mas a Deus. E também anteriormente fala principalmente do dom da profecia, e diz que o dom da profecia é o dom de línguas, que não fala aos homens, mas a Deus, pois ele fala em formas incompreensíveis. E anteriormente fala também sobre as línguas, as dos homens e as dos anjos. No caso, as línguas dos homens são os idiomas, hoje conhecidos, vários idiomas que temos, e as línguas dos anjos são formas incompreensíveis que está fora do nosso entendimento, que a gente não consegue compreender sem o dom do entendimento. Ao falar aqui que o dom da profecia se diz aos dons de línguas, temos que ver um porém, o que precisamos para que nosso dom de línguas seja, que vire um dom de profecia, que seja o dom profético. E no capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 4, fala o seguinte: Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, ao passo que aquele que profetiza edifica a assembleia. Aqui fala que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, e aquele que profetiza edifica a assembleia. Então ele diferencia. Ao falar em línguas, eu estou me edificando, e a profetizar, eu estou edificando a igreja. Edificando a igreja, você também se edifica. Seguindo, fala o seguinte no versículo 5. Eu desejo que vocês todos falem línguas, mas prefiro que profetizem. Aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, ao menos que este mesmo as interprete, para que a assembleia seja edificada. No momento que eu falei o que você precisa para o seu dom de língua ser um dom de profecia, você precisa ter o dom do entendimento. Você tem que ter o dom de entender o que você está falando para você trazer edificação para a igreja, para você não só se edificar, mas edificar a igreja junto. Agora, mais na frente também, no mesmo capítulo, no capítulo 14, no versículo do 9 ao 12, fala o seguinte: Assim também vocês, se a sua linguagem não se exprime em palavras inteligíveis, como se poderá compreender o que vocês dizem? Estarão falando ao vento. No mundo existem não sei quantas espécies de linguagem, e não existe nada sem linguagem. Ora, se eu não conheço a força da linguagem, serei como estrangeiro para aquele que fala, e aquele que fala será um estrangeiro para mim. Assim também vocês, já que aspiram os dons do Espírito, procurem tê-los em abundância para edificarem a igreja. No caso, eu procuro o dom de línguas, eu vou estar me edificando. Então ele fala assim: quando vocês procurem em abundância os dons espirituais, para que você não tenha os dons só de edificação a si mesmo, mas que você possa edificar também a igreja. Porque assim, o dom de línguas, sem o dom do entendimento, você está trazendo edificação só para o seu espírito, nem para a sua inteligência você está colhendo frutos
como diz mais na frente também, porque você está orando em espírito, você está edificando o seu espírito, mas você não tem compreensão do que você está falando. Se nem você tem compreensão do que você está falando, quem dirá que está a te escutar? Capítulo 14, ainda em 1 Coríntios, no versículo 13, diz o seguinte: por isso aquele que fala em línguas deve rezar para que ele mesmo possa interpretá-las. Sem rezo em línguas, o meu espírito está em oração, mas a minha inteligência não colhe fruto nenhum. Como eu disse para vocês, o meu espírito está em oração, meu espírito está sendo edificado, mas a minha inteligência não está colhendo fruto daquele falar que eu estou dizendo, porque eu não tenho a compreensão do que eu estou dizendo. Por isso que fala assim, ore em línguas para trazer edificação para si mesmo. Mas peça a Deus o dom do entendimento para que você não se edifique só, você edifique a igreja também. Nesse mesmo capítulo, ele pode explicar muita coisa sobre o dom da profecia e o dom de línguas. Então, vamos continuar nele no capítulo 14 ainda, no versículo 16, que diz o seguinte: de fato, se apenas com meu espírito que você bendiz, com seu espírito que você bendiz, como poderá o ouvinte não iniciado dizer amém ao agradecimento que você faz, uma vez que ele não sabe o que você está falando? A ação de graça que você faz é sem dúvida valiosa, mas o outro não se edifica. Então quer dizer que não adianta eu ter o dom de línguas. Você acha isso, eu tenho dom de línguas, eu tenho o dom da profecia, não tem, porque você está trazendo edificação só para si. Quando você tem o dom do entendimento daquilo que o Senhor está falando através da sua boca, você pode profetizar para as pessoas, para trazer edificação para toda a igreja, para toda a assembleia. Então, ele fala assim, que se apenas o seu espírito que bendiz, mas nem você sabe o que está falando. Como os ouvintes que te ouvem vão dizer amém ao agradecimento que você faz, uma vez que eles não entendem o que você está falando, que eles não sabem o que você está falando. O Senhor não fala que a ação de quem fala em línguas não seja valiosa, porque fala assim, a ação de graça que você faz é sem dúvidas valiosa, mas o outro não se edifica. Então ele está falando assim que o dom de línguas traz edificação a si mesmo. Mas quando você tem um dom de línguas, o dom de interpretar, você profetiza. Entendeu? E assim, quando você ora em línguas, você está edificando a si mesmo, seu interior, e você está edificando a sua inteligência, porque você vai colher o fruto a partir do momento que você tem um conhecimento daquilo que o Senhor está falando através de sua boca. E quando você colhe esses frutos, você fala para a Assembleia, você edifica a Assembleia da mesma maneira que o Senhor te edificou. E o Senhor te trouxe um entendimento sobre aquelas palavras, incompreensíveis às pessoas, mas Deus te deu conhecimento para você compreendê-las. Você consegue me entender? Estamos entendendo, certo? E mais na frente também, no capítulo 14 ainda, no versículo 18 ao 19 diz: agradeço a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Numa assembleia, porém, prefiro dizer 5 palavras com a minha inteligência para instruir também os outros a dizer 10.000 palavras em línguas. Ele quer dizer o seguinte: se quando eu falar em línguas, eu não trazer edificação para o meu próximo, só para mim mesmo, eu prefiro falar 5 palavras da minha inteligência, do meu conhecimento adquirido pela Bíblia, pela minha leitura, pelo meu devocional, para trazer edificação para a Assembleia, para a igreja, do que falar em línguas de uma maneira que eles não vão compreender, do que eles não vão entender, do que eles não vão ser edificados. Mas o Senhor se agrada sim de eu falar em línguas, mas fale em línguas e
peça a Deus para que você possa interpretá-las, para que você profetize o que o Senhor está falando através de você. O dom da profecia, ela é concedida por Deus. Ela é exatamente concedida por Deus, somente por Deus, não para o seu próprio entendimento, por aquilo que você, eu acho que é assim, eu acho. Não, ela é concedida exatamente por Deus. E você pode saber se a profecia é certa, se ela trazer edificação, consolo e exortação. A profecia traz exortação, consolo e edificação. E ela é instruída por Deus, tá bom? É uma mensagem de Deus transmitida com clareza. Então, quando você tem um dom de línguas, você não está transmitindo com clareza, as pessoas não vão te compreender. Mas a partir do momento que você tem um dom de intérprete do dom de língua que você tem, você vai conseguir falar depois com clareza para as pessoas o que o Senhor mostrou para vocês, o que você estava falando, no que ela não estava compreendendo, para ela, a partir desse momento, compreender o que você estava falando. Então, toda a profecia também, ela é exposta com clareza. O dom da profecia edifica a assembleia e a igreja, e o dom de língua edifica a si mesmo. A não ser que você que tem o dom de línguas, você tem um dom de interpretar elas, porque há um momento que você souber interpretá-las também, você traz a edificação, a exortação e o consolo, você começa a profetizar. Então, se o seu dom de línguas, você não tiver o dom do entendimento, você não vai trazer edificação para o próximo, você vai estar edificando somente a si próprio. Quem tem um dom de línguas tem que buscar o conhecimento, buscar a Deus e pedir para que ele possa conceder a você o dom do entendimento, para você conseguir se edificar e colher o fruto que o Senhor está falando sobre a sua boca, o fruto que o Senhor está proferindo através de você, entendeu? Então você tem que pedir o dom do entendimento. Então buscai os dons do Espírito com abundância, não queira só um, queira todos, queira ter cada vez mais os dons espirituais. A profecia é uma ação imediata de Deus, é uma ação que do nada você começa no momento onde a sua língua está à disposição de Deus, é uma ação imediata que você começa a profetizar, tá bom? E também a profecia tem que ter muito cuidado, você tem que julgar muito os profetas, julgar no sentido bom, gente, e traga edificação para ele, para que eles possam compreender que realmente aquilo que eles falaram não veio do Senhor, mas veio do achar deles, do interior deles, não do Senhor mesmo, entendeu? Então, para finalizar, profecia tem que trazer exortação, edificação e consolo. Ao estudar sobre o dom da profecia, esse dom de línguas, eu pensei em Ezequiel, no qual eu estou lendo, porque o Senhor fala muito assim: criatura humana, profetize contra Israel. Então, gente, ele tinha o dom de línguas para falar com o Senhor e o dom de conhecer, do entendimento, no caso, para poder compreender o que o Senhor estava falando. E a partir desse momento ele profetizava sobre as nações. Então, por ser uma pessoa boa e que o Senhor encontrou nele algo bom, o Senhor usava ele muito e usava muito, muito mesmo nesse tempo, para falar sobre a casa de Israel, do quanto ela se prostituía para os prazeres do mundo, quanto ela se deitava sobre os deleitos do mundo. Então assim, o Senhor encontrou graça nele e concedeu o dom para ele, para poder compreender a linguagem do Senhor. Então peça para Deus, para que você possa compreender a linguagem dele, a linguagem no qual ele vai falar com você, para que você não se edifique só no seu espírito, mas que você colha o fruto que o Senhor
está falando através da sua boca, para que você colha o fruto do conhecimento daquela palavra de Deus, que assim você profetize para todas as nações o que o Senhor quer trazer, o que o Senhor quer dar para aqueles que precisam, porque a igreja precisa muito, as pessoas precisam muito, não só a igreja, assim, em templo que eu estou falando, e todas as pessoas mesmo, que você possa trazer edificação, um consolo para as pessoas e exortação, um encorajamento. Então assim ficamos para mais um vídeo, ficamos aqui em mais um vídeo, tá bom? E você não perde essa playlist aí de uma vida cristã, que agora depois vamos falar ainda em Romanos 2 ainda, 7, versículo 7, sobre ainda a vida cristã, porque em Romanos tem uma série de passos para você ter uma vida cristã. E você pode estar até lendo, estudando, para depois você também vir aqui ver o vídeo, tá bom? Então, eu aguardo todos vocês para o próximo vídeo. Que o Senhor abençoe todos. Se inscreva no canal, curta se gostaram e compartilhe. E até o próximo vídeo.